Bom dia. Vamos dar continuidade à aula de ontem e hoje vamos falar do desenvolvimento. Ontem nós falamos da introdução, de uma redação, como introduzir, mas agora vamos falar do desenvolvimento, que o desenvolvimento é a redação em si, é o que você vai colocar suas opiniões. Aqui diz, nesse espaço você também pode dar voz às visões opostas sobre o assunto. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui e lembre-se, desenvolver uma ideia diferente para cada parágrafo. Mas como conseguir fazer isso na prática? O primeiro passo é relembrar a tese ou o objetivo que você criou na introdução. Por exemplo, numa redação sobre agrotóxicos, você pode estabelecer como objetivo mostrar que os agrotóxicos são um retrocesso para a saúde e para a agricultura. Então, você já colocou aí que eu chamo isso de argumentos, que é você falar do retrocesso para a saúde humana e também para a agricultura. Então, você deve desenvolver esse objetivo em dois, um para o primeiro parágrafo do desenvolvimento e outro para o segundo parágrafo. No caso do exemplo anterior, você poderia escrever um parágrafo sobre o impacto do agrotóxico na saúde e outro na agricultura. Depois de estabelecidos os objetivos dos parágrafos, você vai precisar de 4 elementos para construir cada um dos seus parágrafos. Desenvolvimento, que é a afirmação, a explicação, a exemplificação e conclusão. Quer dizer, você vai afirmar o argumento e depois você vai explicar. E para explicar, para provar que você está certo, você tem que apresentar algum exemplo. E depois concluir cada parágrafo. Cada parágrafo deve ser concluído. Então, vamos ver. Aí diz, afirmação ou tópico frasal. O primeiro elemento do parágrafo deve ser uma afirmação do seu objetivo. Essa frase vai dizer que você vai abordar naquele parágrafo. Por exemplo, os agrotóxicos têm como um dos seus prejuízos a relação com a saúde brasileira. A exemplificação, a explicação. Em seguida, você vai explicar a afirmação, ou seja, vai explicar como os agrotóxicos interferem na saúde da população. Então, você vai falar de que forma vai prejudicar, vai apresentar que tipo de doença, não é? Aí na questão dos agrotóxicos, na questão da saúde humana. Exemplificação. Também é importante dar exemplo para enriquecer a sua argumentação. E neste momento que você deve utilizar o seu repertório sociocultural, criando uma atualidade, um livro, um filme, uma fala de alguém, um estudo, uma música, etc. Para você exemplificar, você vai apresentar alguma informação que você leu em algum lugar, que ouviu em algum lugar. E a conclusão, por fim, é importante concluir o parágrafo e mostrar como a explicação e os exemplos fizeram você encontrar o seu objetivo. No nosso exemplo, a conclusão deveria mostrar como a explicação e os exemplos mostram que os agrotóxicos fazem mal à saúde. Aqui eu coloquei aqui só uma forma do desenvolvimento, aí diz assim, afirmação. Inicie uma frase afirmativa contendo o objetivo do parágrafo. Explicação, exemplo. Em seguida, explica a afirmação, utilize exemplos que auxiliem na sua argumentação. Este é um bom momento para utilizar o seu repertório. E a conclusão, por fim, a coluna, o parágrafo mostrando como os exemplos e as explicações foram encontrados no seu objetivo. Eu vou mostrar aqui o exemplo de um desenvolvimento. Aqui diz aqui. No contexto relativo à manipulação de comportamento do usuário, porque vou fazer lá da aula de ontem, pode-se citar que no século XX, a escola de Foucault já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação de massa. Atualmente, é possível trocar
um paralelo com a realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca e de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Aí ela colocou, ele colocou a informação, ele começou pela informação de alguém, não é? Ele colocou aí no século XX a escola de Frankfurt, né? Ou Frankfurt, já abordava sobre a ilusão da liberdade, ele já começou com o conhecimento. Aí ele comenta depois, afirmando isso, não é? E aí, lá no final, ele vai concluir o parágrafo, quando ele coloca: isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar corretamente na internet, explicando-lhe sobre os posicionamentos do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Então, ele concluiu com aquele argumento que ele citou lá no início do parágrafo, que é a questão das políticas públicas, uma das causas do indivíduo ser manipulado, porque não tem uma política pública. O que quer dizer isso? Que as pessoas não são educadas a saber manipular as redes sociais. Às vezes elas correm o risco de ser manipuladas, então precisaria, desde muito cedo, a gente estimular um senso crítico aos nossos jovens, crianças e jovens. E isso acontece não só na questão de consumo de bens, tipo comprar um celular novo, comprar uma roupa, um tênis, mas até em termos de voto. Você votar, escolher um candidato, porque você sabe que é muito importante escolher bons candidatos para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Então, você corre o risco de ser manipulado. Às vezes você vota em alguém porque a mídia te leva a achar que aquela pessoa é a melhor pessoa para você colocar para administrar seu país. E corre o risco de você errar, ser manipulado. Então, isso é bom que a gente estimule desde muito cedo, que tem o senso crítico. Foi isso que ele quis dizer. O outro, o que não fazer no desenvolvimento? Como os parágrafos do desenvolvimento são mais longos, se você não estiver atento, corre o risco de repetir informações e que acarreta na perda de pontos. O mesmo erro pode ocorrer na ânsia de convencer o leitor sobre os seus argumentos. Outro cuidado importante é em relação aos exemplos. Eles devem ser bastante representativos para situar o leitor e estabelecer a comunicação. Imagine que seus exemplos são uma espécie de pontos luminosos do seu texto. Eles devem ser claros e bastante para dar ainda mais legitimidade aos seus argumentos dentro da estrutura da redação. Uma outra coisa, gente, as informações, quando você citar uma informação, você sempre diga a fonte. Nunca coloque só uma informação sem fonte. Se eu colocar informação sem fonte, você perde ponto. Ainda você viu que ele citava o autor, dizia o nome lá, que eu não soube nem falar o nome do homem, porque o nome é tão estranho, um nome estranho, mas ele citou o nome de um pensador. Se você for citar o nome de um filme, você coloca o nome do filme. Se você vai narrar uma história de um filme, você cite o nome do filme. Se você vai falar de uma frase de um livro que você leu, de um romance, você cita o autor, o nome do livro. Se você fizer isso, você deu a fonte. Então, aí você já vai tirar nota máxima na competência 2 e na competência 3, que depois na frente eu vou dar aula sobre isso. Como fazer uma conclusão? Gente, para fazer a conclusão, você sabe que é o fechamento da sua redação. Se a palavra-chave do desenvolvimento é argumentação, no último parágrafo, o termo que você deve ter em mente é a solução. Você levantou uma determinada questão ao longo do texto, certo? A conclusão é o momento de apresentar as possíveis saídas para o problema por meio de proposta de intervenção
e assim finalizar a estrutura da redação de forma completa. Lembrando que essa questão de intervenção, que a gente coloca sempre na conclusão, ela só é nas redações do Enem. Outras redações não precisa ter essa intervenção. Nas outras redações, só basta fazer uma síntese de tudo que você falou e fechou sua redação. É diferente da redação do Enem. E eu gosto de muito preparar os alunos para esse parágrafo, para essa conclusão, para a intervenção, porque ela é fácil de aprender e qualquer aluno pode tirar nota máxima nessa competência, que a competência é 5. O parágrafo de conclusão divide-se em 3 partes. O uso de conectivo de conclusão, que é portanto, logo, retomada do objetivo e proposta de intervenção. Olha, aqui nós temos. Número 1, conectivo para a conclusão. Primeiramente, você deve lembrar que o parágrafo de conclusão sempre deve iniciar com o conectivo. Você pode usar portanto ou dessa forma, por exemplo, lembrando que o uso do conectivo sempre ajuda a manter a coesão e a coerência do seu texto. E isso já vai ganhar ponto na competência 4. 2, retomada do objetivo. Em seguida, você deve retomar os objetivos de sua redação, tanto que você estabeleceu na introdução quanto aqueles dos seus parágrafos de desenvolvimento. Proposta de intervenção. Quando a gente fala de objetivo, nós estamos falando ali do tema, dos seus 2 argumentos que você colocou lá na introdução. E depois a proposta de intervenção. É como se você reafirmasse que aquela situação existe. Depois dessa reafirmação, você vai colocar a necessidade de se resolver a situação. Vamos lá. Por fim, você deve escrever uma proposta de intervenção. Essa é uma parte muito importante, pois só a proposta de intervenção já vale 200 pontos na nota de sua redação. Os corretores da redação não esperam que durante o tempo de prova você encontre uma solução para o problema tematizado. Eles somente esperam que você exponha alguma ação que ajude no enfrentamento do problema. Não precisa ser nada inédito, só precisa ser uma intervenção bem estruturada. Eu quero fazer uma coisa diferente que nunca não falou, não. O que importa são atender 5 elementos, que depois eu vou dar uma aula só sobre isso. Mas como fazer uma proposta de intervenção correta e completa? Ela precisa de 5 elementos. Quais são eles? Ação, que é o quê. Agente, que é o quem faz. Efeito é para quê. O modo, como, de que jeito você vai fazer tal coisa. E o detalhamento, que é a explicação e exemplos. Esse detalhamento pode ser de qualquer um dos outros elementos. Pode ser um detalhamento da ação, um detalhamento do agente, um detalhamento do efeito, um detalhamento do modo. Qualquer um deles, você detalhou um deles, você já tira nota máxima na competência 5. Eu vou ensinar vocês, eu quero que vocês obedeçam esse método, para sempre estar treinando isso, para vocês nunca memorizar. Desde o começo do ano, desde agora, do mês de março, até o dia da prova do Enem, vocês vão fazer sempre do mesmo jeito, para poder aprender, para poder memorizar, para não esquecer. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de uma conclusão, que diz assim, portanto, aí, tá vendo? Portanto, vírgula. Sempre que você colocar o portanto, você deve colocar a vírgula. Cabe aos estados. Quando você coloca cabe aos estados. Só que lembrando que isso aqui não tem aquela coisa de síntese, de retomada. Não, ele já começou solucionando o problema. Cabe aos estados. Quando você coloca cabe aos estados, você já colocou um agente. Quem é o agente? O estado. E o verbo caber é um verbo transitivo direto e indireto. Então, cabe aos estados. Aí ele está funcionando como objeto indireto aos estados. Cabe aos estados o quê? Aí, por meio de leis e de investimento, aí ele já apresentou o modo. Ele já fez o segundo elemento. Ele colocou 2 elementos aí. Colocou o agente, que é estados, e por meio de leis e de investimento, que isso é muito interessante fazer isso, que você não corre o risco de perder ponto. Você já colocou aí um meio, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxilie a população a navegar de forma correta na internet. Mostrando olha aí, quando eu coloquei
Estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta. Aí já tem 2 elementos. Estabelecer políticas públicas efetivas, aí é a ação, e que auxilia a população a navegar de forma correta é o efeito na internet. Aí agora ele vai mostrar, ele vai detalhar, que é um módulo, ele vai detalhar o módulo, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente. Aí é um detalhamento que ele detalhou, ele está explicando melhor. Aí ele ainda colocou a fim de diminuir, aí a ação novamente, né? Ou é o efeito, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado e que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Aí ele já colocou todos os elementos, ele já tiraria nota máxima, mas para poder tirar nota máxima na competência 3, ele precisa falar de tudo que ele falou da introdução, então tem que solucionar. Ele falou aí do Estado, mas tem outro problema. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização para os pais e alunos, aí ele já explicou, aí ele já detalhou novamente, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para desenvolvimento pleno da sociedade, que aí já é um efeito do efeito. Então, ela conseguiu atender os elementos, e ela repetiu, ela colocou mais de um, ela solucionou os 2 problemas que ela tinha citado lá na introdução, que era a questão do Estado, que precisava intervir, e também a questão da formação do indivíduo, que aí, no caso, quem faz isso é a educação, é a escola. Bom, em seguida, vejo 5 elementos presentes na proposta da intervenção do exemplo. Ação, estabelecer políticas públicas efetivas, agente e o Estado, efeito a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, modo por meio de leis e de investimentos, detalhamento que auxilia a população a navegar de forma correta na internet, mostrando pessoas a relevância anti-resistência em utilizar os meios virtuais relacionados, que é intensificado pela manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados. Bom, gente, vocês viram aí a redação excelente. Eu não está completa, mas depois nas nossas aulas vai ser diferente. Esse só foi a primeira aula, porque eu dividi em dois horários, porque não dá para fazer um vídeo muito longo. Mas tenham todos um bom dia e até a próxima.